Gente, só para lembrar, a gente está na parte em que eles foram em desdobramento junto com a equipe em um trabalho que é lá na floresta amazônica, em em uma tribo de índios que é mais isolada, e ali eles encontraram com uma pessoa que, a princípio, ela não é ali dos índios, mas vive ali. E aí vai começar o diálogo com eles, ela em desdobramento. É mais ou menos isso que a gente tava. Então, não pertence à raça dos índios? Não, senhor. Eu fui apanhada por eles em certa tarde, quando meus pais e companheiros da família entravam pela mata à procura de seringueiras. Eu, com 13 anos, achava aquilo uma festa. Corria para aqui e ali, e o senhor sabe. Antes que o sol desapareça, a mata já está escura. Eu não desconfiava de que alguém nos espreitava. Os índios andam pela mata de maneira que a gente não percebe. Eu fui me distanciando do povo e, quando os vi, quis gritar. Mas mãos rudes taparam minha boca, quase a me sufocar, e correram em disparada levando-me. Chorei por muitos dias, mas não adiantava ficar chorando por toda a vida. 2 mulheres índias, as irmãs Bali e Balu, foram minhas amigas, ou talvez eu possa dizer minhas mães. Confortaram-me até com o leite dos seus seios cansados de amamentarem os seus muitos filhos. Eu sentia uma terrível saudade dos meus pais, mas havia horas em que eu era confortada, não sei como nem por quem. Sentia um certo alívio, e quando vi que não havia solução para o meu caso, eu me adaptei aos nativos como sendo irmãos, sangue do meu próprio sangue. Juriti levantou um pouquinho a cabeça, no que foi ajudada por Fernando e por mim. Recostou-se nas fortes tranças de corda que lhe serviam de apoio. Desenhou em sua boca pequena um sorriso agradável e falou pausadamente. Meus senhores, vocês estão me ouvindo, talvez por quererem me ajudar. Eu estou represada por dentro e há muitos anos não posso falar a pessoas que possam me entender como vocês. Eu hoje estou bem melhor, graças a Deus, e posso falar, caso vocês queiram, e tenham a paciência de me ouvir. Fernando imediatamente pegou suas mãos embrutecidas pelos duros afazeres da tribo e beijou-as com amabilidade, falando baixinho palavras de ânimo, para que ela pudesse sentir-se à vontade, descontraindo-se. De certa forma, isso era uma terapia espiritual para Juriti. Ela continuou sua fala interessante, principalmente para mim, que notava naquela mulher certo rasgo de entendimento, e, de certa forma, de uma lucidez que dava para encabular. Já bem consciente da sua atual situação, queria saber do seu passado, antes desta encarnação. Fernando escutava pacientemente, e ela prosseguiu. Olha, nunca mais tive notícias dos meus pais e parentes. Perguntava a todos os caçadores que conseguia encontrar, aos que vigiavam as divisas de terras, aos que chegavam de outras tribos amigas, e nada. Por vezes chorava, de outras feitas entrava numa onda de tristeza, o que era muito pior. As lágrimas parecem refrescar as lembranças e nos dão um toque de esperança no coração. Eu, com aquela idade, já lia alguma coisa e escrevia. O meu pai era um homem de certo saber. Veio parar nessas bandas fora da civilização por conveniência, pois a sua conduta no passado pedia distância da justiça dos homens. Quando vocês chegaram aqui, eu percebi de quem se tratava, pois conheço há muito tempo o nosso pai espiritual Miramês. Quanto eu devo a esse amigo que nunca se separa dos que sofrem? Ele conhece a minha vida muito mais do que eu própria. Lágrimas derramavam-se nas suas faces, sem que a perturbassem. De vez em quando, caía em profunda meditação, ao se referir aos dramas da sua vida. Ela continuou com a voz trêmula de emoção e sofrimento moral. Quando fui levada para a tribo, o sofrimento maior foi espiritual.
Na ala onde fui colocada, as mocinhas da minha idade se casavam cedo. Mas antes disso, fui agredida por um índio mal encarado que sempre vinha a trigo e não tirava os olhos de mim. Pegou-me buscando água um pouco distante da taba e quase me matou. Era qual um animal ou pior. Como demorei a voltar, foram atrás de mim, encontrando-me inconsciente de maneira desagradável. Esse índio sumiu, nunca mais apareceu por lá, onde a morte o esperava. Fui tratada pelos meios que a tribo dispunha, mas nunca mais tive boa saúde, e uma grande tristeza se apoderou do meu coração. Não tinha mais alegria, e ainda mais, daí algum tempo tive de casar-me com um nativo, que me fazia contar a história do estupro sempre, enquanto ele rolava no chão de tanto rir. Eu não podia parar, pois ele me agredia se eu o fizesse. Foi um drama terrível. Tive vários filhos, que peço a vocês que os protejam onde estiverem. Sinto saudades deles. Quando notou o cansaço naquela mulher valorosa e simples, Fernando colocou seus 2 dedos nos lábios de Juriti amavelmente e disse: Chega, minha filha. Vamos esquecer os infortúnios e pedir a Deus por tua paz. Ela recostou mais o seu corpo nas cordas que lhe serviam de cama e fechou os olhos, querendo expulsar mais lágrimas de saudade. Miramês aproximou-se de nós 2, deu um sinal para os outros e falou com brandura. Eis aí mais uma lição de grande proveito para todos nós, mostrando que a colheita está sempre presente nos caminhos do semeador. Esta nossa irmã teve uma existência de muito conforto e poder em Portugal, na Idade Média. Graças à sua inteligência e arte de cativar, ela reuniu significativo poder de mando em suas mãos e tomou para si resoluções que não lhe competiam, deixando de usar sua influência para o bem da coletividade. Abusou dos que estavam sob seu domínio, mandando matar pessoas como se fossem animais, desrespeitando o direito alheio para satisfazer o seu orgulho e vaidade. Chegou a usar seu infernal poder até fora do seu país, sem medir consequências. Era jovem e linda, aprimorando seus conhecimentos acerca dos assuntos de interesse da época, desde culinária até política, e dessa a altos conceitos teológicos, com as pessoas mais versadas em tais ramos. Mandou à morte pela fogueira um aplicado estudante de astronomia que se recusou a lhe ensinar os segredos dos astros e as maravilhas do infinito, por ver nisso apenas mais um capricho da jovem mulher. A Inquisição, nódoa negra das páginas do catolicismo, iniciou-se com meras conversações teóricas durante o papado de Alexandre III, consolidando-se com Lúcio III, através do Concílio de Verona em 1183. Foi introduzida em Portugal por Dom João III e oficializada em 1536. Seu alegado objetivo era acabar com as heresias para que a suposta religião de Deus se oficializasse no mundo. Esta nossa irmã, que agora vemos deitada nesta cama tosca, já com as ideias reformadas e a mente embaçada pelo passado distante, foi quem mais incentivou a ida dessa falange do umbral inferior para a Ribeira Velha. Pelas bênçãos da reencarnação, ela já passou por várias existências, das quais essa última foi a mais branda. Ainda resta algo do seu karma volumoso que está dentro de sua consciência, como líquido na garrafa. É hora de destampar o frasco, virando seu conteúdo para que se derrame pelas bordas do copo as energias coaguladas em faltas variadas. A carne é como uma esponja que absorve as impurezas kármicas agregado no perispírito, em forma de enfermidades múltiplas e problemas inúmeros. Somente após a sua depuração, a consciência voltará ao seu porte natural, que se chama tranquilidade imperturbável. Atentemos para a infinita vontade de Deus, ao nos dar renovadas oportunidades de limparmos a mente e o coração das maldades milenárias e tornarmos-nos espíritos puros, trabalhando na obra do bem e realizando aquilo que a coletividade espera de todos nós.
Lembrando-nos do que já fizeram nesta terra, em nome de Deus, as Cruzadas e a Santa Inquisição, tomamos consciência do quanto precisamos melhorar, porque muitos de nós estamos ligados a esses movimentos por fios kármicos, inseridos em nossas almas, e muito deveremos trabalhar com Jesus para rompê-los. A nossa irmã Juriti vai se recuperar gradativamente de agora em diante e entrar na faixa de servir por amor, em grupos de trabalho a que melhor se adaptar. O tempo dirá o momento de voltar à carne, aqui ou além, onde Deus achar conveniente para sua limpeza kármica. Para tanto, é preciso muita fé, porque será o seu calvário. Que Deus a abençoe. Não poderia ser mais proveitosa do que foi essa dissertação do nosso companheiro Miramês. De minha parte, fiquei meditando por instantes nos dramas por que passa a humanidade. Cada pessoa em particular é uma história diferente, com base nos mesmos desequilíbrios. E a minha história? Seja alguma coisa a respeito e não sinto prazer em pensar nela. Quero trabalhar com amor e por amor, para que a força, a alegria e a coragem não se apartem de mim, tornando-se parte da minha própria vida. O horário já nos chamava a atenção, era hora de recomeçar. A madrugada estendia seu manto em grande parte da terra, e naquele silêncio que instiga a meditação, as estrelas pareciam mais perto. Sentíamos seus raios beijarem a nossa atmosfera e de vez em quando ouvíamos o canto das aves a ressoar no seio das matas. Árvores ciclópicas, no cinetismo que lhes é próprio, buscavam no ar e na água o oxigênio para o enriquecimento da seiva e a nutrição das suas células, expulsando, no mesmo engenhoso trabalho, grande quantidade de matérias outras gastas, que aliviava a sensibilidade vegetal. Aguardávamos o sinal do nosso instrutor para partirmos. Estávamos nessa hora mais além do posto, respirando com as árvores elementos que nos faziam mais fortes, energias que nos davam mais vida para o bom êxito dos trabalhos que nos empenhávamos em fazer. Miramês cerrou os olhos e orou, externando amor e alegria. Senhor, de novo estamos a pedir trabalho. Ainda achamos pouco, muito pouco, o que realizamos. A nossa consciência pede serviço, porque acreditamos no labor constante, como ponte para a sabedoria e como ambiente para o amor. Dá-nos esta graça, a graça do serviço sob as tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que nos ajudes a compreender os que sofrem e amar aos que nos odeiam, refreando em nossa mente o desejo de reclamar, quando nas nossas obrigações. Indica-nos, Senhor, para onde devemos seguir em Teu nome, e daquele que sempre nos tem seguros em Suas mãos, a nos indicar o melhor. Não nos deixes cair em tentações, para que o tempo não seja desperdiçado, e a assistência aos que mais sofrem não fique esquecida. Nós agradecemos pela oportunidade que tivemos esta noite, e pelas lições recebidas, confirmando assim a necessidade urgente das reformas internas, ampliando a nossa capacidade de amar. Esperamos, Pai, as tuas diretrizes. Assim seja. Sentimos-nos renovados por dentro, e o ambiente por fora ajudava-nos na alegria e na esperança. Quem pode ver a Terra mais de cima, onde a visão abarca a esfera terrestre com mais amplitude, é que pode sentir o espetáculo maravilhoso deste planeta girando no espaço, como que solto, mas controlado por forças invisíveis, numa junção magnética que garante os compromissos assumidos com a humanidade para lhe servir de casa transitória uma libertação espiritual. Quem percebe no mais alto a mecânica dos astros, o sistema solar com sua cadeia de planetas e esses com seus satélites, em uma harmonia indescritível no cosmos, sente-se tomado pela ideia de Deus e de como somos pequenos perante Ele. Partimos todos juntos, cantando um hino de gratidão a Deus. Todos de mãos entrelaçadas, volitávamos pela força do pensamento, e esse buscava no amor seu sustentáculo. Antes, fôramos avisados para acendermos as luzes
e todos juntos parecíamos um só clarão. Nada nos preocupava. Somente o dever é que assumia posição em nossa mente, que o coração assinalava com alegria as diretrizes do bem, do amor e da caridade, que libertam a todos em climas de paz. Conosco já estavam muitos espíritos que vieram a nós em busca de um novo aprendizado. Aquele que Jesus está sempre nos mostrando o trabalho no bem com amor. Essas almas ainda estavam nos fluidos da carne, retemperando as forças, corrigindo assaltos mentais e escoando energias malgastas do passado. Elas estavam em estado de sono, com um pouco mais de lucidez para fixar com mais nitidez as lições ministradas nos trabalhos em curso. Estávamos chegando aos verdes mares e nos regalávamos com as águas que se agitavam em um impulso natural. Sobre aquele manto de águas que se estendia aos confins do horizonte, faziam-se notar várias outras caravanas espirituais em tarefa similar à nossa. Descemos na praia e ali tivemos nossa primeira intervenção. Um casal estava sentado em uma grande pedra. E de repente o homem rudemente sacou uma faca que brilhou à luz da lua e com uma fúria sem precedentes visou o coração de sua companheira, que seria transpassado. Miramês, bem próxima, emitiu um pensamento como chispa de luz, em certa área do cérebro do homem. Turbou-lhe a visão e ele perdeu a força no golpe da comprida lâmina. Fernando sugeriu mentalmente à mulher que caísse para o lado. Ela obedeceu e se levantou, saindo a correr sobre o lençol arenoso. Seu companheiro, ao descer a faca e não encontrar o corpo visado, desferiu um murro no corpo granítico, dando um grito de dor, perdendo a visão da mulher que desapareceu nas sombras de árvores próximas. Saímos em direção ao centro da capital do Ceará. Grande silêncio, alta madrugada, sopravam os ventos em várias direções. Sentíamos grande alegria por saber que somente o bem, nas linhas da caridade e do amor, constitui a grande realidade da vida. Chegamos a uma simples residência, onde uma senhora idosa perdera o sono e buscava na cozinha algo que a fizesse dormir. Lera muito durante a noite e pensava nos muitos conflitos que enfrentara em toda a sua existência. Encontrava-se quase só, mas consolava-se ao se sentir na companhia de Deus, dos Espíritos e de Jesus Cristo, que nunca faltam nos momentos difíceis. Por vezes sorria, sem contudo acalmar seus impulsos de tristeza, e pensava. Deixa eu só fazer um comentário naquela parte, vai entrar agora em outro assunto. Aquele era muito forte, né? Tanto que na semana passada eu quis parar antes de começar a história, porque eu sabia que era muito forte essas duas histórias. E aí eu comecei primeiro me lembrando a mensagenzinha que eu coloquei lá no grupo, né, da montanha russa. Né, o universo falando, né? Opa, já tracei aqui uma jornada para sua evolução. Aí os mentores lá, né, tudo, e a pessoa num verdadeiro de desespero. Claro que ali era uma brincadeira, mas quando a gente vai ver a vida de cada espírito no seu aprendizado, na sua evolução, se fosse ver em várias vidas, é realmente muita dor e muito fazer dor, né? Até ir aprendendo as leis da harmonia, as leis divinas, e passar a se ajustar nessa lei. E eu vou só contar aqui um caso que eu já contei em outros dias, mas que vale a pena que um dia quiser ler um romance interessante. É um livro que é do Caibar Schutel, chamado Eustáquio, 15 séculos de uma existência, onde ele apresenta 17 reencarnações de um espírito, e termina na Segunda Guerra, ele como um médico na Segunda Guerra, e começa com uma reencarnação que foi extremamente cruel, onde ele era um general, e ali vai apresentando nas outras vidas o processo dele, né, nos mais variados locais,
onde ele foi aos poucos despertando, e foi despertando, e teve um papel extremamente importante a Joana d'Arc, e aí ali ele vai até uma reencarnação que foi uma verdadeira libertação, que foi na Segunda Guerra, quando ele se tornou um médico que desempenhou um trabalho belíssimo. E ali, percebendo essas várias vidas, a gente consegue entender esse processo evolutivo, como que a dor fustiga e faz com que o espírito ele comece a se sensibilizar com a dor do outro. No momento que ele sente dor, aos poucos ele vai se sensibilizando com a dor do outro. Então vai mostrando esse caminho até ele se tornar realmente um ser já consciente do ponto de vista das leis espirituais e voluntariamente se dedicando a realizar o bem, a realizar uma obra que seja pacífica. Então, é um pouco isso, né? A gente só consegue ter uma noção mesmo de todos esse trabalho da evolução quando a gente vê em várias reencarnações esse processo. E é o caminho de todos os seres, né, de todos os espíritos, eles seguem por esse caminho até ter o despertar e falar assim, não, quero cada vez mais estar consciente da lei divina e procurando viver em sintonia com ela. Eu sou espírita. Tenho que me conformar com esses dramas que ainda são necessários, mesmo que eu os encare como desastres da vida. Também já estou chegando ao fim da vida. Ela pressentia algo no ar e perguntava a si mesma: será que estou com visitas hoje? Parece que sim. Ah, como eu queria estar entre eles. Após uma curta oração, entregou-se ao sono. Na verdade, o quarto da anciã estava cheio de entidades. Miramês, diante da simples cama da nossa irmã, que vamos passar a chamar de 215, aplicou-lhe vários passes verticais, como se fosse um chuveiro de fluidos, limpando certo tipo de magnetismo, e falou com ela através das 2 lâmpadas acesas em seu crânio. Ampliamos nossa visão e o milagre aconteceu. Pela primeira vez, fomos agraciados pela visão mais profunda, percebendo as ondas mentais do nosso instrutor. Ondas estas carregadas de sons, mas em uma harmonia que escapa ao nosso entendimento. Os coloridos mudavam de acordo com o assunto, e na linguagem pálida do mundo, podemos chamá-las de supermicro-ondas luminosas, ao levar a mensagem à nossa irmã adormecida, mas ouvindo perfeitamente a palavra telepática do nosso benfeitor espiritual, que assim se expressava. Minha filha, confia em Deus acima de tudo. Nós, quando estamos na Terra, em um corpo físico, nos sentimos influenciados por muitas correntes de pensamento. A nossa sensibilidade registra uma imensidão de coisas que certamente não nos servem. Entretanto, de acordo com o nosso estado no momento, gravamos tudo com mais ou menos intensidade. Essa influência, por vezes, poderá nos prejudicar ou reter-nos em zonas inferiores, depois do túmulo. Ninguém foge da lei universal. Temos que entendê-la e respeitá-la. A nossa estimada irmã já conhece uma doutrina que consola e instrui, e já vem sendo consolada e instruída. O momento é para iniciar com mais profundidade a vivência dentro e fora de casa. Quanto a alguém que viveu em tua companhia e de cuja ingratidão sempre te lamentas, esse irmão está em marcha evolutiva como tu, carecendo das tuas preces para melhor compreender os desígnios de Deus. O teu mal maior é reclamar todos os dias, e isso não leva a nada. Ao contrário, piora a tua situação espiritual. O espírito que reclama dos infortúnios porque passa, cria em torno de si um ambiente inferior, um endurecimento no corpo vital, de maneira que dificilmente a alegria pode se manifestar.
O amor universal desaparece, somente se manifestando o amor próprio. Até a caridade que sempre fazes toma o cunho daquilo que pensas e sentes. Para que ela seja amor verdadeiro, é preciso te libertares por dentro de todas as inferioridades. Busca o perdão, mas te esquecendo das faltas recebidas, porque se não perdoares, ficarás no mesmo nível do ofensor. Mudou o tom de voz, imprimindo nela um pouco de energia com amor. Querida irmã, levanta-te e vamos limpar a mente nos serviços do Cristo, que Ele, para todos nós, é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte, sobre a questão da reclamação, né? Primeiramente, foi interessante quando o Mundo Maior chegou, falou que ela ativou 2 lâmpadas no crânio, né? Que ali é a pineal, né, ligada ao chakra coronário, e a hipófise, ligado ao chakra frontal. São ali os dois pontos, como se ativasse esse receptor para receber a mensagem. E nessa semana eu estava conversando com a minha mãe sobre uma diarista que a gente teve. A gente teve ela por quase 30 anos. E essa senhora é uma senhora que era muito sofrida, muito, muito sofrida. Mas era uma pessoa de uma felicidade impressionante. Ela realmente não reclamava de nada. A gente estava falando essa semana sobre isso. Como que ela, né, o nome dela era Dona Gonçala, como que, apesar de tanta dor, tanta dificuldade, era uma pessoa que só falava coisa boa, alegria, só levantava o astral de todas as pessoas. E até hoje, ela é um exemplo, a gente sempre lembra dela com essa característica, sabe? Como isso acaba que repercute em torno essa característica de estar sempre transmitindo a paz, mesmo que tenha, né, as dores todas que todos temos, né? Então esse foi um ponto aí. E é bonito você lembrar de quem não reclama, que a gente lembra de quem reclama. É o que, Neuza? Podia repetir? Eu falei que é bonito você lembrar de quem não reclama, porque a gente normalmente lembra de quem reclama. Obrigada. Quem reclama, né, e acaba envolvendo a gente também, puxa todo mundo que está perto para a mesma vibração dela, né? Quem não reclama, a gente acha legal, mas não dá atenção. Agora, quem reclama consegue normalmente envolver todo mundo que está do lado dela de alguma forma. Então, ele não só atrapalha a convivência de boas energias ao seu redor, como essas pessoas normalmente conseguem envolver todo mundo que está próximo nessa coisa, nessa energia meio vai e vem, não chega a ser desequilibrada, mas que não deixa decolar, né? Só tem um ponto que eu estava refletindo, que também é importante a gente observar, porque muitas vezes as pessoas passam por grandes dificuldades e elas não reclamam, elas não falam, elas não demonstram, mas elas também não estão conseguindo passar por aquilo e elas não conseguem pedir ajuda. Então, de certa forma, as pessoas que rodeiam, a pessoa está sempre bem, mas muitas não estão de verdade bem. Então, eu acho que é importante a gente também ter essa atenção, porque você vê que muitas pessoas acabam indo cometendo suicídio, se automutilando, porque elas, para a sociedade, elas colocam aquela máscara de que está tudo bem, e elas fazem isso muito bem, e várias vezes você vê situações de uma pessoa que cometeu suicídio, e todo mundo fala assim, nossa, nunca imaginei, ela parecia tão bem.
Então, acho que é só um ponto de atenção que a gente deveria ter também. Com certeza, esse é um ponto muito importante da gente ter. É lógico que, assim, nessa situação aqui, ele está falando mais uma coisa a nível espiritual, né? E, em verdade, essas pessoas, como você descreveu, elas não estão no equilíbrio das pessoas que não reclamam, como ele está descrevendo aqui, né? Que aí ele está falando mais no nível espiritual. Mas esse ponto é importantíssimo, principalmente no momento que a gente passa em relação à nossa juventude. Que eles têm já uma situação que foi envolvendo essa nossa juventude, que eles já vivem num mundo próprio e muito isolado. Então, se você não estiver muito atento, muito próximo, passa muito despercebida a situação de não estar reclamando, está tudo bem, mas por dentro está um vulcão em ebulição.